verso 7, né, nós terminamos. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados para ser de santos, graça e paz a vós da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Primeira coisa que eu quero falar, isso aqui a Bíblia vai ressaltar várias vezes, chamados para serem santos. Efésios também vai dizer que ele nos predestinou para sermos santos e ministros do seu amor. Então, a palavra chamados para ser santos, ela é muito falada na Bíblia. E a primeira coisa que eu quero falar para vocês é isso. O que é ser chamado para ser santo? Eu sei que qualquer um de vocês que eu perguntar aqui, basicamente vai dizer que é chamado para não pecar mais, certo? Eu não vou pecar mais, então eu fui chamado, eu vou viver como um santo. Eu sei que parece ser isso, mas é mais profundo que isso. E é claro que qualquer pessoa que nasce de novo é como se um peixe virasse um macaco. Você entender o que é nascer de novo. Digamos que você era um peixe, você nasceu de novo e virou um macaco. Porque você não nasceu de novo como peixe. E as coisas que o peixe fazia agora não tem mais sentido para um macaco. O macaco agora come outras coisas, vive de outra forma, faz outra coisa. E é claro que todo mundo que nasceu de novo, eles não vão ter mais as práticas do homem velho. Porque se tiveram, pode dizer que nasceu de novo. Porque nascer de novo é mudança de natureza. Você era um ser humano caído, carnal, que vivia dependendo de coisas para alimentar o seu prazer e a sua carne, mas você nasceu de novo, agora da água e do espírito. Então agora você é um ser espiritual. E quem é espiritual come coisas espirituais, ama coisas espirituais, vive de forma espiritual. O seu alimento, como Jesus dizia, meu alimento e minha bebida não está na vontade dos homens, mas está em cumprir a vontade do meu Pai. Ou seja, Jesus dizia que o alimento dele tinha mudado. O alimento de Jesus se tornou outro alimento. Né? Ele não tinha o mesmo alimento, por quê? Porque ele era um ser diferente. Nós nascemos de novo, então nós também temos um novo tipo de alimento. E quando Paulo ressalta isso, todos nós, seja o Anthony, o João, o Mateus, a Lara, o Leandro, o André e o Leandrão, nós somos chamados. Chamados, Leandro, vem cá, para ser santo. Olha que lindo. Não é que, Leandro, eu te chamei para você se tornar santo pelas tuas obras. Mas é o contrário. É quando Deus dissesse, eu estou te chamando para te dar um banho. Entendeu? Eu chamo você para se tornar santo. Eu chamo você para eu te limpar, eu te mudar. E há pessoas que acham que santidade está na força do braço em deixar de pecar, mas ninguém consegue. Todo mundo que para de pecar por si, uma hora vai cair ou no mesmo pecado ou em algum parecido. Qual o caminho então, pastor? Ouvir o chamado e se aproximar tanto dele que ele possa nos lavar com seu sangue e nos santificar e nos justificar. E só assim nós vamos poder que somos santos. Nós vamos poder dizer que somos santos. Porque ele nos tornou santo. Ele nos santificou pelo seu sangue. Ele nos purificou pelo seu sangue carmesim. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Então, todo mundo que erra, que peca, a primeira coisa que faz é afastar da igreja, começa sempre o mesmo processo, afasta do grupo de discipulado, depois afasta da igreja, depois afasta de Cristo e vive falando que é cristão. Isso é a situação dos rebeldes desigrejados, mas não existe isso, porque não existe santidade sem a proximidade. O cabra pecou, mas ele está próximo de Deus. A Bíblia diz isso, não sou eu. 1 João, a Bíblia diz assim, se vós estáis na luz, como Cristo na luz está, o sangue de Jesus tem poder para perdoar pecados. Ou seja, se você está no mesmo lugar que Jesus está, ainda que você cometa um deslize e peque, o sangue de Jesus vai te purificar e vai te cobrir e vai te tornar santo mais uma vez e aceitável diante de Deus mais uma vez. Então, quando Paulo fala, vocês foram chamados para ser de santos,
É como se Deus dissesse, André, vem cá que eu quero te fazer santo. E aí André fala assim, como? Vem cá. Eu vou te tornar. Agora, o que, que a gente faz? Deus fala, André, vem cá que eu quero te fazer santo. Não, eu vou virar santo primeiro, para depois eu ir para Deus. É assim ou não é? Eu vou me melhorar primeiro para depois eu batizar. Eu vou mudar primeiro para depois eu ir para a igreja. Quantas vezes você ouviu isso? Eu vou mudar e aí eu vou para a igreja. Não, você não muda para ir a Deus. Você vai a Deus para mudar. Você sempre vai a Ele, para Ele executar a boa obra. A nossa obra é falha, a obra dele é boa. Então, para Ele executar a boa obra em nós, nós precisamos ir a Ele. Como é que está a tua intimidade? Como você tem estado em intimidade com o Pai esses dias? Quanto você tem gastado o seu tempo queimando por Ele, chorando por Ele, falando com Ele. Tudo que você contempla, você se torna. Tudo que você idolatra, você se torna. Deus precisa ser idolatrado por você. Deus odeia idolatria de santos, tal, mas você precisa idolatrar Deus, colocar Ele em primeiro lugar. Se eu fico olhando muito para... É tão comprovado isso que com o tempo de um casal junto, acima de 6 anos, ambos tendem a ter semelhanças na face, porque um começa a imitar inconscientemente a forma de rir, a forma de respirar, a forma de falar, que de repente chega um tempo que as pessoas começam a confundir eles como irmãos. Você já viu um casal que tem mais de 20, 30 anos junto, que eles são muito parecidos fisicamente? Isso é cientificamente comprovado. Ou seja, o que eu contemplo todo dia me faz tornar semelhante. Se eu contemplo Jesus todo dia, eu me torno semelhante. A pergunta é, ele é santo? Sim. Se eu vejo ele todo dia, o que vai acontecer inconscientemente? Eu vou me tornar santo? Se ele é o meu objeto de prazer, se ele é o meu maior prazer, se ele é tudo para mim, então eu vou gastar tempo contemplando isso. Quando eu contemplo, eu me torno. Tudo que eu contemplo, eu me torno. E o homem, quando caiu, ele perdeu a semelhança, a imagem e semelhança de Deus. O homem era um ser de luz, pleno, que governava sobre a matéria. Ele podia fazer o que ele queria. Se ele quisesse voar, ele se tornava mais leve do que a matéria e saía voando. Se ele quisesse ir no mais profundo do mar, ele ficava bem denso, reprimia os seus pulmões, que na verdade nem pulmão ele tinha, porque ele era um ser de luz. E esse corpo nosso não era o corpo dele. E ele fazia o que ele queria. Ele, ainda que ele tinha um protótipo semelhante a esse corpo, ele era um ser de luz. O espírito estava sobre a matéria. Só que quando o homem cai, o espírito é prisioneiro da matéria. Então, nós passamos a ter esse corpo físico que aprisiona, muitas das vezes, nosso homem espiritual de fluir. Então, quando você acha que qualquer ser humano é a imagem e semelhança de Deus, não é bem assim, não. A imagem e semelhança de Deus, se Deus é invisível, a única forma que ele fez de se revelar foi através de Cristo, e quando Cristo ressuscitou, nem seus discípulos o conheciam fisicamente, porque ele mudou drasticamente. Você precisa entender que para ser semelhante a Cristo, para ser um exímio cristão, você precisa ter tempo de proximidade. Você precisa falar tanto com o invisível que o invisível vai se tornar a tua prioridade. Você vai partir da primícia do espiritual. Se você só ora para o que vê, como os nossos irmãos católicos, tudo que vai acontecer é você ser igual àquilo que você vê. Só vai ser... Você já viu essa citação dentro da igreja? Talvez até uns de vocês tenham essa imbecilidade de falar isso. Eu só creio se eu ver. Sou igual Tomé. Só creio vendo. Se eu não ver, eu não creio. E blá, blá, blá. Essa é a idiotice, porque Jesus responde para Tomé, bem-aventurado que não viu e creu. Por quê? Nós somos governados pelas coisas espirituais, cara.
Nós somos governados por coisas que não vemos. Não vemos. 90% das decisões que nós tomamos, ela é tomada baseada em coisas que nós não vemos, que está no nosso subconsciente, que não parte no nosso consciente, que nós não sabemos, mas está ali. Nós tomamos decisões, às vezes, por traumas que aconteceu há 50 anos atrás. A gente toma decisões, às vezes, por ódio, por alegria, porque alguém disse alguma coisa. Tudo coisa invisível. Palavra não se vê, alegria não se vê, amor não se vê, sentimento nenhum se vê. Mas você toma decisões baseadas em sentimento. Algum motivo te fez acordar para estar aqui hoje. Ou você tem que trabalhar, já aproveitou, ou tem pessoas que acordou e veio para o estudo. Agora, o que te fez acordar mais cedo e vir para o estudo? Coisas invisíveis, não é me ver, que eu posso desligar minha câmera aqui e continuar falando e você sendo tocado do mesmo jeito, porque minhas palavras são invisíveis, mas tocam o teu visível. Agora, quando eu entendo que eu preciso ver para crer, eu não creio de verdade. Porque a fé é a certeza das coisas que não se vê. Então, quando o cara fala que precisa ver para crer, ele está dizendo com seus lábios que ele não agrada a Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E se eu decido agradar o meu Deus, que eu digo que é meu Senhor, que é meu tudo, dizendo que eu só vou acreditar nele se eu ver, é muito provável que eu nunca veja nada. Mas se eu parto da premissa de crer nas minhas orações, de puxar a cadeira, botar o Espírito Santo ali, Espírito Santo, senta aqui comigo, vamos conversar. Se eu parto de chamá-lo para o meu dia, se eu parto de viver com ele diariamente, é o que eu preguei ontem. Nós não vamos ter obras mortas, nós vamos se relacionar com Deus vivo. Então a minha empresa será bendita porque eu estou lá. O lugar onde eu trabalho, a BioHealth vai ser bendita porque o João está lá. Aonde a Maria Cristina for, será bendito. O Leandro e a sua empresa será bendito. Tudo será bendito porque eu não ando só, eu ando com Deus vivo. Quem anuncia que só crê no que vê, anuncia que crê num Deus que morreu. Porque Jesus ressuscitou. Você crê que Jesus ressuscitou? Todo mundo aqui crê? Amém? Os que estão acordados. Amém. Amém. Então, se você crê que Jesus ressuscitou, você crê que Jesus está vivo. Está vivão. Lindo. Certo? Você não vê ele, mas ele está vivo. Amém? Para você partir da primícia de crer em Jesus, você não pode usar esse argumento, que eu só creio no que eu vejo. Porque você não vê ele. Ah, pastor, eu vejo ele pela visão espiritual, se você for treinado. Porque se não for nem assim, você vê. Ou seja, mesmo para você ter a tua visão espiritual, você tem uma visão do invisível. E aí as pessoas não vivem as coisas sobrenaturais porque não creem nas movimentações espirituais. Você entende isso? Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. É outra legislação, é outro tipo de conduta. Quando Deus nos pede coisas espirituais, são pedidos que confrontam as coisas naturais, coisas comuns, coisas semelhantes. Então eu preciso de crer sem ver para ver aquilo que crie. Eu vou repetir isso. Eu preciso crer sem ver para ver aquilo que crie. Isso é fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Ou seja, eu preciso crer no que eu não vejo para ver aquilo que creio. A crença, a espiritualidade sempre será a primícia de tudo. Romanos diz que se a primícia for santa, todo o resto será santo. Então, se eu parto da primazia de crer, todo o resto será possível, porque tudo é possível ao que crê. Está começando a semana hoje, ainda que a semana começou ontem, e hoje já é segunda.
Segunda-feira é demais, cara. Porque segunda, na Bíblia, o número 2, carrega o número da aliança e carrega um mistério da porção dobrada. Tem gente que xinga a segunda e o diabo se encarregou de fazer todo mundo odiar a segunda. E sabe por que todo mundo odia a segunda? Porque estava descansando no domingo e volta a trabalhar na segunda. Só que não entende que há um mistério oculto dentro da segunda. E que quem acessa o mistério oculto dentro da segunda governa sobre toda a semana. Porque no domingo você tem que ir para a igreja. Porque domingo é do Senhor. Você entregou ele para o Senhor. Primeiro dia da semana, você começa adorando a Deus. Por que nosso culto é pela manhã? Para que as pessoas, no primeiro instante, do primeiro dia da semana, eles entreguem ao unigênito, ao primogênito, a primeira adoração, a primeira parte. Porque se eu dou a primeira parte, todo o resto é santo. Amém? Se eu dou a primeira parte, todo o resto é santo. Se a minha primícia é no domingo, eu entrego toda a minha semana. E eu não estou falando de primícia financeira, dada ao teu pastor. Estou falando de primiciar seu tempo, sua adoração, sua fé, tudo a Deus. Quando você faz isso no começo do domingo, na manhã de domingo, você está santificando toda a tua semana. Amém? Então, santificando toda a semana. Olha que poderoso isso. Nunca pensou assim, né? Estou te ensinando. Por que o culto é pela manhã, pastor? Só porque os irmãos gostam mais? Não, porque eu entendi lá atrás que até domingo à noite, os irmãos já tinham dado seu dia para o jogo do Corinthians, já tinha dado seu dia para a família, já tinha dado seu dia para o sono. Então eu coloquei um culto às 8, que o cara nem tomou café, mas ele já está entregando a primazia para o Senhor. E santificando toda a semana dele. Agora, se você for olhar, olha que interessante. O primeiro Adão tinha uma porção. O segundo, que é Cristo, tinha duas. Um era alma vivente, o outro era espírito vivificante. Olha que interessante. Elias, fez 8 milagres. Eliseu, que é o seu sucessor, o segundo, porção dobrada. Ele faz o dobro de milagres. Esaú e Jacó. Esaú era o filho primeiro, mas a bênção dobrada aonde nasceu uma nação e abençoou com a bênção que carregava 12 outras tribos, que eram seus filhos, estava sobre o segundo, Jacó. O primeiro filho era Rúben. Acho que é Rúben, né? É. Rúben assim mesmo. Agora não vou lembrar. Ele perdeu a primogenitura, mas a porção dobrada caiu sobre Judá. Olha que você olhar para a Bíblia, você vai ver que há uma porção dobrada para o 2. O número 2 conversa com porções dobradas. O segundo, Moisés recebeu a missão, tirar o povo e levar ele para a terra prometida, mas foi o segundo que entrou na terra prometida, Josué. Pastor, por que o senhor está falando tudo isso? Primeiro, porque esse é meu devocional. E conforme Deus vai falando para mim, eu vou abrir a boca e falando para vocês. Mas se há uma porção sobrenatural sobre o segundo, imagino o que eu posso fazer se eu dei a primícia no meu domingo para o Senhor e começo às 6h30, buscando porção dobrada. Deixa eu te profetizar para você. Bem aqui no pé de orelha, para não acordar a tua casa. Você está recebendo toda segunda-feira porção dobrada para executar aquilo que os outros não conseguiriam. Coisas que estavam guardadas e que só alguém que tinha dupla força que poderia, vai ser conquistado por você. Porque quem acorda na segunda para governar, governa todo o resto. Agora, a porção dobrada tem que se querer, tem que buscar, tem que se submeter a ela. Agora, todo mundo odeia a segunda, mas você vai amar a segunda. Porque enquanto todo mundo blasfema contra o dia que o Senhor fez, lembra que quem fez os dias foi o Senhor?
Toda vez que você falar mal de um dia, você está falando que Deus errou. Toda vez que você falar mal de horário, você está falando que Deus errou. Toda vez que você falar que o teu dia não tem tempo, você está falando que Deus errou dando o tempo que te deu. Então, você precisa governar sobre o tempo, governar sobre o teu dia, governar sobre a tua semana. E quem começou primiciando o seu tempo ao Senhor no domingo e acessando a porção dobrada na segunda, a segunda também é o número 2, que fala de aliança, está se aliançando com Deus que adorou no domingo. Então, quando vier a terça-feira é o dia da ressurreição, da restauração, é dia de colocar coisas em ordem, é dia de se levantar, é um bom dia para prosperar. Hoje é um bom dia para governar, segunda-feira é dia de governo, dia de governo. Sabe por quê? Faraó tinha riquezas no Egito, mas foi o segundo dele, o governador, que trouxe a bênção recalcada, sacudida e transbordante, que era José. Na tua mão há delícias, na tua mão há autoridade. Então, você que quer empreender, você que já é empresário, você que trabalha, há uma porção sobrenatural na segunda e as regiões celestes se abrem na segunda para filhos de porção dobrada entrarem e colherem e viverem coisas sobrenaturais. Então, você pode ir acessar isso e multiplicar para a tua semana. Tem um monte de gente dormindo e vão acordar falando, sabe o que hoje? Segunda-feira, meu Deus, vem em mim, sextou, né? Sextou, todo mundo gosta da sexta, sim ou não? Todo mundo não fala, sextou, bebê. Só que o número 6 é o número do homem, é o dia mais improdutivo, porque é o único dia onde o homem tem que estar se preparando para o sábado, para o 7. Já tem até um ditado, quem não fez até quinta, meia-noite, não vai fazer na sexta. Porque dia de sexta não é dia produtivo. Então, as produções, toda semana, ela guarda uma projeção espiritual com portais abertos semanalmente, que são os bestas que não sabem que não é. Domingo é dia de adoração, dia 1, de entregar tudo ao unigênito, primogênito, e para o seu reino, para o seu poder, para a sua glória. Agora, quer falar, Leandro? Não, sem querer abrir, pai. Achei que você queria falar alguma coisa. Segunda-feira, abre-se um portal para a porção dobrada. Hoje é dia de porção dobrada sobre você. João, é dia de fechar mais clientes. Leandro, é dia de fechar clientes. André, é dia de abrir as portas. É dia de, se você quer empreender, é hora de empreender. Se quer trabalhar, que Deus vai abrir uma porta excelente. Mesma coisa Lara, mesma coisa Biel, mesma coisa Mateusão, Anthony. Hoje, Leandrão, hoje é dia de porção dobrada. Toda segunda-feira é dia de porção dobrada. E pela manhã nós estamos acessando isso. Eu sei que eu saí totalmente aqui do texto, mas eu estou aqui ensinando vocês. Eu acho que todo mundo que acorda uma hora dessa para vir ouvir algo, precisa receber algo generoso. Eu estou sendo generoso, que nem para meus pastores eu nunca parei para ensinar isso. Eu dou umas pinceladas, mas nunca parei. Agora, só de birra, essa semana eu vou ensinar dia a dia os mistérios do dia. E vou instruir o cérebro de vocês, a mente de vocês, para o que se fazer a cada dia da semana. De segunda a sexta. Quais são os mistérios escondidos no dia e quais são os bons dias para fazer o quê? Hoje é dia de... A porção dobrada vem e ela traz capacitações que você não tinha. Então, toda segunda-feira é um bom dia para você se disponibilizar para o sobrenatural. Para você se disponibilizar, por exemplo, tem o Stephanie aqui, que é tatuador. Hoje ele pode, toda segunda-feira, ele acessa a porção de criatividade que ele precisa para trabalhar toda semana.
E amanhã, eu ia começar a falar agora, mas já acabou a nossa hora, é 7 horas. Eu vou ensinar sobre a terça-feira. E o livro de Gênesis, só para vocês saberem, quem tiver que sair pode ir, mas eu vou falar rapidinho aqui, eu não gosto de me estender nos devocionais, senão a turma para de vir. No princípio, era o terra sem forma e vazia, disse Deus haja luz e houve luz. Deus viu que a luz era boa, fez separação entre luz e trevas, e Deus chamou o dia e as trevas, a luz dia e as trevas noite. E foram-se tarde e manhã do primeiro dia. No primeiro dia é a revelação de Cristo, o unigênito, que é a luz do mundo. Foi o dia que houve luz. Quem faz repartição do primeiro dia é Cristo, porque ele é a luz do mundo. Então, a revelação do primeiro dia da semana precisa apontar para Cristo. Todo mundo tem que começar a sua semana, começar tudo. A primícia tem que ser santa. Então, toda a primícia, mesmo que seja durante toda a semana, mas principalmente aos domingos, tem que começar adorando ao Senhor, porque é um dia de ter luz. Luz, revelação, receber do Pai. No segundo dia, e disse Deus, haja um firmamento no meio das águas, que faça separação entre águas e águas. E Deus fez o firmamento, separou a água que estava debaixo das que estavam por cima dele. Porção dobrada de águas, de cima e de baixo. E o firmamento Deus chamou o céu, e foram-se tarde e manhã do segundo dia. Olha o que foi feito no segundo dia. Separação de águas. Água de cima, água de baixo. Está falando de chuvas e rios. Está falando também de coisas espirituais e coisas naturais que vão trabalhar juntos. Água salgada e água doce. O mundo, eu e você, todos nós precisamos de ambas. Então, o que é a chave do segundo dia? O que se abre no mundo espiritual para o segundo dia? Porção dobrada. Teu cérebro é composto de água. Água de cima, revelação, para que você tenha porção dobrada. O teu corpo também tem as águas de baixo, que vão se movimentar. Deus fez separação no segundo dia, entre águas e águas. E Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das que estavam por cima dele. Firmamento, Deus estabeleceu as terras. Uma vez que você recebe porção dobrada, Deus agora pavimenta o caminho para que você conquiste. Você entende que no segundo dia Deus prepara o ambiente para a construção. Então, primeiro dia é ir para a luz, que é Cristo. Todo domingo é dia de estar em Cristo. Mas, quando você desce para o segundo dia, meu Deus, chegou a hora da porção dobrada. E hoje, toda segunda tem. Principalmente, porque, vou te ensinar a chave aqui. Por que hoje é um dia de porção dobrada? Porque a maioria, negligenciam a porção do dia. Como que as pessoas recebiam a porção dobrada na sua maioria? Ou por imposição, ou porque alguém dava, ou porque alguém estava recebendo no lugar de quem era para receber. Eu não disse que todo mundo xinga a segunda? Você acha que quem amaldiçoou o dia que Deus abençoou, porque Deus todos os dias diz que é bom, perfeito e agradável, viu Deus que era muito bom quando ele concluiu sua obra. Então, quando ele termina o sétimo dia e vai voltar para o primeiro domingo, ele diz assim, tudo é muito bom. Então, não existe dia ruim, existe pessoas mal posicionadas. Agora, segunda-feira, dia de porção dobrada, tá todo mundo metendo pau na segunda. Daqui a pouco, a hora que a frequência começar, deixa eu ensinar outra coisa para vocês. Você está ouvindo que não tem frequência agora, sonora? Não tem carro andando, não tem buzina, malemar tem uns passarinhos. Por que eu gosto de estudar essas horas? Porque nessa hora não tem interrupção.
as frequências, os corações ainda estão descansando, estão batendo lento. A hora que os corações da Terra, que são as pessoas, começar a acelerar, que os pensamentos começarem a vir, que os problemas vierem, começa a ter uma confusão no mundo espiritual, e aí vai se definir quem é a água de cima e quem é a água de baixo. Quem se adianta, governa. Quem abençoa o dia que todo mundo amaldiçoa, recebe porção dobrada. Se você quer ser um governante não governado, aprenda a acessar o mistério da segunda-feira. Porque vai estar todo mundo falando mal daqui a pouco, mas você não. Você se aproximou do Pai, entrou e disse: Senhor, bendito é o dia da segunda-feira que tu fizeste. O dia que celebra a nossa aliança, o dia que celebra a porção dobrada, o dia que o Senhor fez para que nós dessemos start à nossa semana. E ontem eu te adorei, e a partir de hoje eu vou produzir. E eu preciso da unção correta, para a produção correta durante toda a semana. Então eu recebo a porção que todos não querem. Cada pessoa que amaldiçoar o dia hoje, há uma porção que vai ser liberada para quem abençoa. Imagina só impostos. Se tem aqui quase 200 mil habitantes. Imagina se só impostos cair aqui, no mínimo, 60 mil pessoas que vão amaldiçoar o dia, que não vão querer, que vão falar mal do dia, que vão xingar a segunda, vão botar no Instagram, fazer piadinha da segunda. Eles todos estão negligenciando a porção do dia, mas você não. Então, aqueles que honram, recebem a parte daqueles que desonram. Honre a segunda-feira, porque a parte dos que desonram vai cair sobre vocês. Hoje vai ser uma segunda extraordinária, sabe? Todo mundo, não é assim, na segunda tá todo mundo na marcha lenta, mas quem bebe da porção dobrada já chega na sexta marcha, porque ele já chega para governar, então todos vão ser governados por ele. Todo mundo que trabalha aqui em lugar que tem outras pessoas vai chegar lá e vai ver o que eu estou falando. Tá todo mundo reclamando, abrindo a boca, lembrando o que fez final de semana, em vez de projetar a mente para o que vai construir aquela semana. Quem vive de passado não produz para o futuro. E não tem a ver só com ausência de perdão, porque a igreja fala muito sobre isso, e a gente só liga nas coisas ruins do passado, né? Porque se a Laira está pegada num problema do passado, ela não vive o futuro. E é uma verdade. Mas se a Laira também estiver feliz com a sexta e sábado dela, o sábado já existe para você? Não existe mais. Sexta existe para você? Ontem existe? Não, mas existe o hoje. E o hoje é dia de porção dobrada. E se eu abrir os olhos, é porque eu acordei para esse dia. E eu vou projetar. Enquanto todos vão hoje resmungar que é segunda e vão relembrar o que fizeram sexta, sábado e domingo, você vai pegar a adoração que você fez ontem, acessar a porção dobrada e projetar a semana. Sabe o que vai acontecer? Você vai conquistar, vai dominar. E todos, daqui um dia o teu patrão fala, cara, até eu chego de mau humor na segunda. Mas essa menina, esse menino, esse cara chega queimando. Os que contratam o serviço do Leandro vão falar, cara, eu tô desanimado na segunda, mas esse cara me anima. Isso que eu estou te ensinando não é só para serviço, ainda que seja uma boa chave, mas para casa. Quando a tua família acordar, e a André é mãe, tem marido, vive em casa, tá lá, não importa. Quando eles acordarem, eles vão ver uma mulher que já está cheia de Deus, com porção dobrada, que vai edificar a sua casa, que vai sonhar, que vai prosperar, que vai empreender, que vai fazer o que tiver que fazer. Porque quem adianta, governa. E quem adianta na segunda, governa com porção dobrada. Essa é uma chave poderosa. E eu não vou continuar porque eu vou entrar na terça amanhã. Então eu vou dar uma brincada aqui no livro de Romanos, vou lá para Gênesis, e amanhã nós vamos falar do terceiro dia, do chaves poderosas que estão no terceiro dia, e que chaves governamentais e tudo mais. Vai ser poderoso, tá bom? Um ótimo dia, uma ótima semana para todos. Que haja Amém. uma porção dobrada